amigos da Rádio Progresso de Montenegro e também da JPTV. Estamos no ar com mais uma edição do nosso tradicional programa Estúdio Aberto, que vai ao ar ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Clarice ao meu lado, tudo bem, Clarice? Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom dia, agora a temperatura aqui nos estúdios da RPM Rádio é de 25 graus. Hoje é segunda-feira, o programa é ao vivo pela RPM, gravado pela JPTV e portal JP News, tempo bom, com pouca nebulosidade na região. A gente tem aqui no JP News duas matérias sobre o mesmo assunto. Uma delas diz: a CI pede desocupação imediata do prédio do cinema, né? E o cinema poderá fechar nos próximos dias. E também a ACI está se posicionando, data para o fechamento do cinema é uma questão de diálogo, diz o presidente da ACI. Isso, né, Clarice? É o vice-presidente da ACI, né? Eu conversei com ele hoje pela manhã. Essa matéria, esse assunto surgiu, né, devido a uma visita que a gente recebeu do administrador do cinema, o Luiz Maurent, e ele disse que recebeu então um comunicado da Associação Comercial para que desocupasse logo o prédio, né? O prazo para encerramento das atividades seria quarta-feira próxima agora. E então ele está preocupado, né, porque ele possui contratos com as empresas que fornecem os filmes, né? Então existe um período aí de exibição e caso esse período seja quebrado, ele acaba tendo que pagar uma multa contratual. O período de fechamento do cinema, então, segundo ele, seria de 4 meses, né, para fins de reformas. Reformas essas necessárias devido a problemas que o telhado do local apresenta, né? E que foi atestado pelos bombeiros o risco às pessoas que utilizam o prédio. Então o Luiz questionou, né, fez alguns questionamentos, querendo saber quem iria cobrir o prejuízo, né, que ele possa vir a ter com esse fechamento provisório e também, né, como é que fica essa questão. E então nós entramos em contato com a CI, falamos com o vice-presidente Juliano Motim, que disse que tudo é uma questão de diálogo. Ele disse que a associação já buscou uma conversação com o Luiz, mas não conseguiu localizá-lo, para acertar então melhor esses detalhes de quando seria melhor para ele que o prédio fosse fechado, enfim. E sobre essa questão que o Luiz colocou, de que o cinema só passaria por reformas a partir de janeiro, então ele gostaria de entender por que o fechamento se daria agora, em novembro ainda. O Juliano disse que também é uma questão de conversar, porque pode-se chegar a um entendimento, né? Tudo uma questão de organização, e ele diz que a entidade está aberta para o diálogo. Então basta que o Luiz vá lá e converse, né? De repente expondo suas ideias, possa-se chegar a um consenso, para que a comunidade não fique aí sem cinema, né, por todo esse tempo, principalmente agora no período das férias, que é uma época que muitas pessoas não conseguem viajar, né, e tem o cinema como uma fonte de diversão. Muito bem, Clarice. Mais uma notícia aqui do portal JP News. Final de ano aquece as vendas nos diferentes segmentos do comércio. Fizeste uma entrevista com uma lojista que trabalha na área de vestuário feminino e ela deu uma informação interessante aqui, né? Que as cores da moda agora são o azul e o amarelo, né? Exatamente, são as duas cores mais procuradas na loja dela, e o azul realmente vem com força, a gente consegue observar nas ruas, né? Desde o ano passado o azul chegou e parece que está prevalecendo. E agora a novidade é o amarelo também, né? As pessoas estão comprando muito amarelo e o foco dessa matéria, né, é mostrar para a população que acham que as vendas aumentam em função do Natal apenas, né, e não é isso que acontece nessa época do ano. A chegada do calor faz com que muitas pessoas queiram renovar o guarda-roupa, né, ver o que é moda, colocar para dentro de casa, né, colocar no seu vestuário. E esse ano, então, as estampas vêm em alta, né, junto com as cores, o amarelo e o azul, as estampas estão em alta. Aquelas estampas tigradas também, assim como as saias, né? Uma peça que tem bastante saída né, nesse início de estação é a saia. Agora tem o modelo de bico, né? A saia de bico, que vem em várias cores, assim como o short saia também. A pessoa olha pela frente, parece que ela está de saia, e no que vira as costas, então mostra que é um short, né? É uma peça que está sendo bastante procurada também. E outro fato que faz com que as pessoas vão às compras são as festas de formatura, festas de final de ano, de confraternização, onde requer um modelo um pouco mais elegante, né? Então as pessoas vão em busca daqueles belos vestidos de festa, né?
Difícil é comprar só um, principalmente quem é mulher sabe do que eu tô falando, né? Chegar na loja, escolher um entre tantos vestidos belos, né? É complicado. Então, né? Além dos setores que a gente sabe que nessa época tem uma alavancada nas vendas, que é o de eletroeletrônicos, sai bastante ar-condicionado, ventiladores e TVs também, né? Nessa época as pessoas aproveitam o 13º para trocar sua TV, pegar algo mais moderno e além de tudo isso, então, que eu mencionei, vem as roupas, né? As pessoas não deixam de renovar o seu guarda-roupa. É fundamental começar o ano, né? Já virou praxe, todo mundo entra o ano já com uma peça nova, né? E a renovação começa bem antes da virada. Tá certo, Clarice. Notícia do portal JP News. Desde o final de semana, biólogo filma casal de andorinhas alimentando filhotes e vai propor a suspensão da demolição do Renner. Nós estamos tentando um contato com a Promotoria de Justiça de Montenegro, que determinou que o município, em 24 horas, isso na semana passada, aí fizesse a retirada imediata dos ninhos. Mas, na oportunidade, o Ministério Público colocou em suspeição a existência real, né, desses ninhos ativos, né, Clarice? Foi questionado, né, porque até então não se tinha nenhuma imagem desses ninhos com a presença de animais, né, mas agora tem sim, então, e a gente busca saber se essa decisão continua, se as obras reiniciaram, mas até o momento a gente não conseguiu nenhum contato com a promotora aqui do município, ela que não está presente na promotoria durante essa manhã, mas novamente à tarde a gente vai em busca desses contatos, né, para saber se há alguma alteração no caso. Muito bem, Clarice, seguimos aqui com mais informações. Na semana passada houve uma movimentação, muita gente não soube do que era, mas na verdade era uma ação da Escola de Enfermagem, a Chuesta M, também do Lions Clube de Montenegro, bem no centro da cidade, né, Clarice? Exatamente, essa ação ocorreu no Dia Mundial de Prevenção ao Diabetes, né, que foi sexta-feira. Então o Lions Clube, que tem como meta, né, a prevenção, esteve em parceria com a Escola de Enfermagem, levando dicas de prevenção e também realizando, né, junto com as alunas lá, o trabalho de medição de glicose, verificação de pressão arterial. Enfim, foram várias as dicas, né, passadas pelo pessoal ao longo de todo o dia, né? Até às 16h30 ocorreu essa atividade e foi grande o número de pessoas que passou por lá, né? E lembrando que diabetes é uma doença que pode acometer crianças, jovens, né, e idosos, então é importante estar atento ao nível de glicose, né, para se prevenir dessa doença. E foi isso que aconteceu, né? O público em geral participou, fez movimentos na Praça Rui Barbosa. Tá certo, Clarice. Bem, olha só, Núcleo de Corretores de Imóveis da ACI apresenta nova campanha de marketing, né? O grupo que é conhecido como o Projeto Corretor Legal se reuniu na semana passada para discutir algumas ações que serão feitas. A primeira delas é que haverá um coquetel festivo de lançamento dessa campanha, que vai ter a participação das 9 empresas que trabalham no ramo imobiliário aqui da cidade. Estiveram presentes 25 corretores nessa reunião. Esse é mais um dos núcleos da ACI, né, que promove o desenvolvimento setorial, assim como tem o núcleo das mulheres empreendedoras também, né, e essa atividade realmente tem colaborado, tem contribuído para o desenvolvimento, né, para a qualificação desses setores. Certo, estamos atrás ainda do vereador Renato Crantes para repercutir essa matéria que foi postada depois da entrevista feita, inclusive já tem um vídeo disponibilizado, feita com o Origínio José Francisco. Ele disse que o vereador Renato Crantes deve explicações porque o governo Percival nunca se interessou pela Transcitros, né? Exatamente, lembrando que essa divergência de ideias entre Crans e Origino, ou Origino e Crans, surgiu de uma postagem do atual vereador, né, em uma rede social, e esse texto foi lido por Origino, e na ocasião Crans dizia que Origino deveria dar explicações sobre 2 projetos, né, um deles seria da Transcitros e o outro o projeto de vídeo monitoramento aqui para Montenegro. Na época em que esses 2 projetos foram elaborados, o Origino José Francisco era presidente do consórcio Ciscaí e essa empresa, então, essa entidade, então, estava encarregada de dar andamento ao projeto do vídeo monitoramento. Mas Origino se sentiu ofendido, né, ao verificar que estavam
cobrando dele explicações. Então ele acabou procurando alguns veículos de comunicação, um deles foi o nosso, e ele desabafou, né? Falou tudo o que ele pensa a respeito dessa situação e disse que quem deve dar explicações é o vereador Renato Kranz, que na época do governo Percival era secretário, e assim como o próprio Percival não teria tido envolvimento nenhum com os projetos, né? Então ele pede explicações ao Kranz. A gente entrou em contato com a assessoria do vereador, ele não estava presente no momento, né? Então o assessor ficou de conversar com ele, ver se ele ia se posicionar sobre o assunto, mas até agora a gente não teve retorno se o Kranz irá falar ou não. Tá certo. Outra matéria postada aqui no portal JP News na área da política foi uma entrevista com o Marcelo Azevedo, presidente do Partido dos Trabalhadores de Montenegro. Ele coloca aí a possibilidade, né, de Luiz Américo Alves Aldana ser um dos pré-candidatos a prefeito no próximo pleito, né? Deixou bem claro que o partido deve ter um candidato próprio no próximo pleito agora de 2016 e disse que qualquer pessoa afiliada ao partido tem essa condição de requerer ser candidato, né? E que um dos candidatos potenciais é realmente o mais novo filiado do partido, que é o Luiz Américo Alves Aldana, Paraguai. É isso mesmo, e além disso ele disse que atualmente então o vice-prefeito passa por um período de politização junto ao partido, né? Está estudando as ideias, as normas do partido, e é preciso que ele faça que ele se integre, né, de tudo o que acontece no partido para que o processo de filiação se concretize, né, de forma mais efetiva. Esse processo, segundo ele, leva em torno de uns 4 meses, mas Aldana então já faz parte, já é considerado membro e especula-se então essa possibilidade dele concorrer à prefeitura de Montenegro. Foi destacado também a atuação dele, né, atualmente aí junto com a comunidade. Foi colocado pelo Marcelo que o vice-prefeito tem um grande entrosamento com as diferentes classes, né, dentro do município e que sabe manter um diálogo com todas de uma forma positiva, né, e isso também viria a contar no caso de uma possível candidatura. Certo, Alice. Bom, e a tão esperada Secretaria Municipal de Segurança Pública de Montenegro sai ou não sai? Bom, isso eu não tenho como te responder, também gostaria de saber, né? É uma reivindicação da comunidade, principalmente devido às questões do trânsito aqui no município, e a gente sabe também que é uma meta buscada pelo atual diretor de trânsito, né, o Edar Borges, que a gente tem acompanhado, tem tomado várias iniciativas aí, visando melhorar a trafegabilidade aqui no município. Esse projeto, né, acabou sendo concluído, digamos assim, entre aspas, mais cedo do que a gente imaginava, né? Porque há algum tempo eu cheguei a conversar com o diretor, acredito que menos de um mês eu conversei com ele, ele me disse que esse projeto estava sendo elaborado, mas a gente sabe da morosidade no serviço público, né? Então, às vezes, isso acaba demandando tempo além do esperado. Só que não, o projeto está aí, né? Agora, então, para ser avaliado pelos vereadores, e a expectativa de todos, então, é que realmente se consiga essa secretaria, né, que vai ter diferentes setores, né, envolvidos, assim como a Defesa Civil é um dos setores que vai ser contemplado por essa secretaria e que promete trazer mudanças positivas para Montenegro. Lembrando que a Câmara de Vereadores tem rejeitado a criação de novas secretarias, né, Clarice? Por uma questão de gastos, né, normalmente, e às vezes pelo projeto apresentar algum tipo de erro, digamos assim, né? Precisar passar por alguma mudança, alguma adequação, alguma alteração de termos, né? Então, às vezes, é rejeitado pela própria redação, né, do projeto e não propriamente pelo que ele prevê. Ok, Alice, agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no nosso estúdio aberto, né? Sempre temos um segmento de esportes. Vamos falar da dupla Grenal. O Grenal jogou no final de semana, ambos ganharam, o Grêmio venceu bem, venceu por 3-0, jogou lá em Santa Catarina, um jogo difícil contra o Criciúma, e o Inter conseguiu uma vitória com o gol do Paulão de bicicleta e conseguiu se manter no G4 por enquanto. Realmente o final de semana foi bastante positivo, né? Resultados positivos para a dupla Grenal. O Grêmio já conseguiu um resultado mais expressivo, né? Conseguiu manter aquela boa fase vinda lá do Grenal.
E o Inter, né, não ganhou por um número significativo de gols, mas uma vitória é sempre importante, seja de 1, seja de 2, né? O importante, nesse caso, era a vitória e o Colorado conseguiu. Tá certo. A gente segue aqui com o nosso estúdio aberto pela RPM Rádio. A gente traz as notícias que são destaques aqui no nossos portais, né? O portal JP News. A notícia agora que vem lá de Brasília. O STJ está negando a liberdade a executivos presos na Operação Lava Jato. Pedidos de habeas corpus foram protocolados no final de semana. A Justiça Federal do Paraná já havia negado o pedido semelhante. Esse caso ainda tem muito que correr pela frente, né? Um dos maiores vexames que houve essa Operação Lava Jato. E o Globo aqui está destacando, né, que o STJ negou a liberdade a executivos. Exatamente. E isso me remete a uma outra situação também, que agora vem chegando no final de ano. E eu não lembro exatamente como é que é o nome daquela liberdade concedida para que os presos possam ir para casa, né, durante os festejos natalinos. Né? Exatamente. De Natal. Isso, exatamente. E essa é uma outra questão que está sendo debatida nesse período também, porque muitos acabam utilizando esse benefício para escapar, né, para sumir do mapa e nunca mais serem encontrados. Então, são 2 casos, né, em que é preciso que a justiça esteja atenta e saiba avaliar bem se realmente essas pessoas, né, criminosas merecem esse benefício. Tá certo. Bem, olha só uma notícia que vem lá do Rio de Janeiro, crimes contra a mulher. A luta para viver sem medo, né? O Ministério Público está cobrando do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro uma melhoria no atendimento a vítimas de violência, né? Que são muitas. E, segundo o Ministério Público, não há uma atenção especial a essas mulheres que sofrem agressões. Infelizmente, muitas delas sofrem, a grande maioria das mulheres que sofrem agressão são agressões dentro de casa mesmo, né? Exatamente. Inclusive, isso também me remete a uma situação aqui do município, né? A gente acompanha essa mobilização pela criação da Secretaria da Mulher aqui, que tem como objetivo justamente isso, né? Fornecer apoio às mulheres vítimas de violência. A gente sabe que existe a Patrulha Maria da Penha, né? A Sala Lilás, que é uma sala de atendimento especial para essas pessoas que foram vítimas de violência. Mas, além de todo o trabalho que é feito pela Patrulha Maria da Penha, é preciso também que se tenha um pós-atendimento, né? Porque depois de passar por todo esse processo ali junto à delegacia, registro de ocorrência, né? É preciso que essas mulheres deixem suas casas, né? Para que não voltem a ser agredidas por seus maridos, né? O certo mesmo seria que o promotor da ação, né, o marido, quem fez o fato errado, deveria sair da casa, mas a gente sabe que nem sempre isso ocorre. Então, essas mulheres precisam de um recomeço, né? Precisam de um local para ficar, precisam de trabalho, precisam de apoio psicológico, né? E é tudo isso, então, que a Secretaria da Mulher busca, né? Promover esse atendimento diferencial para as mulheres, porque não adianta ela registrar a ocorrência contra o marido, né? Mostrar que foi vítima da violência e depois voltar para casa, porque a agressão pode ser ainda maior, né? Talvez ele se arrependa, mas às vezes a reincidência acontece e pode ser pior, né? Então o ideal é que a mulher, uma vez que seja agredida, se retire de casa, né, e recomece sua vida. Tá certo, Clarice. Bom, já está definido que a 13ª edição da Feira do Livro de Montenegro e a 8ª Feira do Livro do Vale do Caí acontecerão em forma conjunta entre os dias 12 e 16 de maio de 2015, na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, como já vem acontecendo nos últimos anos. Também foi definido que em março agora e abril haverá uma pré-feira nas escolas, com apresentações teatrais, sessões de cinema, palestras e oficinas com escritores. Neste ano agora de 2014 nós tivemos uma Feira do Livro bastante concorrida, e a novidade foi a realização da pré-feira do livro, que aconteceu no mesmo local, né, Clarice, que levou um grande público. E em 2015 haverá também essa pré-feira do livro, só que itinerante. Né? Exatamente. Essa questão da literatura, né, tem sido bastante fomentada aqui no município, principalmente pelas escolas, né? Os trabalhos envolvendo a leitura acontecem ao longo de todo o ano, e agora, então, de um tempo para cá, tem tido o apoio do SESC, né, que
que realiza, né, que leva essas peças, que faz palestras, enfim, que leva esse apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelas escolas. E a Feira do Livro, né, então, está sendo a culminância desse trabalho que vem sendo feito nas escolas, seja pelo SESC, seja pela iniciativa dos próprios docentes, né? A feira é tida, então, como a culminância. E é interessante porque a gente nota que, além do crescimento do público adulto, né, que é natural, porque as pessoas estão sempre buscando novos materiais de leitura, né, as crianças também estão realmente mostrando que os trabalhos que estão sendo feitos nas escolas está tendo resultado. Algumas economizam, né, já começam a economizar meses antes da feira, para chegar no dia lá e poder comprar o seu material de leitura. E a gente nota que elas mostram uma satisfação em elas próprias estarem adquirindo aqueles livros, né? É realmente um trabalho bem interessante e a criançada começa a, cada vez mais de cedo se interessar pela leitura. Tá certo, Clarice, vamos falar um pouquinho agora de televisão, né? Um dos grandes sucessos dos anos 80 e 90 na Rede Globo de televisão está de volta, que é o Globo de Ouro, que foi uma marca registrada da Rede Globo de televisão, onde apresentava aí os principais peças musicais, aí, os conjuntos e também os músicos. Agora está de volta com a apresentação do Márcio Garcia e com a Juliana Paz. Interessante, né? Um casal bastante expressivo, né? Para apresentar esse programa que foi sucesso e agora então tem por obrigação manter esse sucesso, né? Reconquistar o público, lembrando que são públicos bem diferentes, né? Hoje em dia o público jovem não conhece bem esse programa, não sabe como ele foi, né? Então tem esse comprometimento agora, então, esses dois, de cativarem a atenção do público, né? Claro que as atrações, a parte musical vai contar muito, mas a gente sabe que um programa bem apresentado, né, às vezes cativa pela simpatia, pela conversa, né, do apresentador. Então, vamos esperar para ver o que vem por aí. Esse programa, assim como o Chacrinha, o próprio Faustão, sempre tiveram uma importância muito grande em alavancar novos cantores, novos conjuntos musicais que ficaram mais conhecidos em nível nacional em função da participação nesses programas, né? Exatamente. E a gente sente uma falta de programas novos hoje na TV, né? Assistir TV no domingo é bastante complicado. É difícil. É difícil agradar a todos, a gente sabe, né? Mas tá faltando alguma coisa aí, tá faltando uma pitada. Quem sabe esse programa venha para dar uma alavancada, né, no que se busca na TV. Tá certo, Clarice. Olha só, o Conselho Municipal do Idoso expõe os trabalhos feitos por alunos de Montenegro. Os trabalhos ficaram expostos lá no Espaço Cultural André Zanata, na Câmara Municipal de Montenegro. Foi um trabalho bem legal e não foi feito pelos idosos, sim por jovens, né? Exatamente, foi o contraponto, né? As crianças mostraram o que os idosos representam para elas, né? Através de trabalhos, de poesias, de cartazes. E a ideia era que no Dia do Idoso esses trabalhos pudessem ser expostos na Praça Rui Barbosa. Só que choveu na data, né? Então o material ficou guardado. Mas uma conversa daqui, uma conversa dali, se chegou então a possibilidade de expor lá na Câmara de Vereadores e foi isso que aconteceu, né? Esses trabalhos, se não me engano, ainda estão expostos, né? E quem quiser conferir então o que a criançada pensa do idoso, pode ir lá na Câmara de Vereadores e apreciar esse trabalho. Muito bem, olha só uma notícia aqui que tem no jornal O Globo: mulheres divididas entre filho, trabalho e cuidado dos pais. Nível educacional é fator crucial para a participação feminina no mercado, né? E a gente já informa que essa matéria está postada no site do Globo e é uma questão aí que envolve a sociedade moderna, né? Mães trabalhando fora, muitas vezes filhos na creche o dia todo, né, Clarice? Exatamente, né? É uma decisão difícil, né, de se tomar, só que muitas vezes a maternidade chega de surpresa. As adolescentes, as jovens mulheres estão no meio de um curso superior, muitas vezes, e acabam sabendo que estão grávidas, né? Muitas vezes interrompem os seus estudos para poder cuidar da sua gestação, do bebê. Outras, né, optam então por tentar continuar com uma vida normal e após o nascimento do filho acabam
precisando dos serviços das creches, né, para tentar levar a rotina, né? Certo. Mas realmente é uma situação complicada. Algumas pessoas, as mais antigas, defendem, né, que a mulher deve ter filho cedo, né, que vai acompanhar melhor o crescimento. Mas a sociedade moderna já tem um pensamento um pouco diferente, está mais voltado para a qualificação profissional, para a firmeza de carreira, né? Então as pessoas optam por se formar, por ter uma estabilidade no trabalho, para depois pensar, né, na possibilidade de ter um filho. Só que isso nem sempre é bem encarado pela sociedade, né? Algumas pessoas acham que continuam achando que o lugar de mulher é em casa, cuidando do marido e dos filhos. Mas muitas mulheres já mostraram que é possível fazer tudo, né? Ter o filho, ter uma boa carreira e dar conta da casa e da família, né? E é para isso que a gente está aí, né? Para mostrar que tudo é possível. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação. Até mais, uma boa semana a todos. Ok, a gente volta amanhã. E agora quem está ouvindo a gente pela RPM vai ouvir o som da Fafá de Belém. Tenham todos uma boa tarde.